Olá, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Faremos o nosso pós-planejamento desses últimos dias do final de semana, né? Eu tenho percebido que talvez fique um pouco mais dinâmico se a gente fazer um pós-planejamento um pouco mais intervalado do que todo santo dia. Não só pela grade, mas porque embola, né? Imagina, agora eu estou produzindo para vocês estudos de caso, eu estou produzindo todos os dias o BDM e os pós-planejamentos. Então, haja vídeo, né? E eu sei que vocês acompanham outros canais, então, cara, não dá para viver só vendo vídeo. O que eu tô pensando? Da gente tentar no final de semana fazer um pós-planejamento pós-fim de semana, talvez domingo à noite, quando eu estiver disponível, né? Hoje eu tô tranquilo para gravar. Ou segunda-feira de manhã, também é bem legal. E durante a semana a gente faz talvez um na quarta, um na sexta, antes de começar o final de semana, ou talvez um na quarta e um na quinta. Vamos ver, ou todos os dias. Vou ver como é que fica, tá? Vocês me deem a opinião de vocês aí, porque essa grade mais fraca, ela tem complicado um pouco a nossa percepção de quando vale a pena gravar ou não, né? Para trazer alguma coisa de valor para vocês. Se for só para ficar vocês me vendo com essa cara feia aqui, não adianta nada. Vamos lá? Primeiro, queria agradecer vocês pelo feedback sobre o estudo de caso. Infelizmente, a gente tem essa dificuldade de não conseguir ter vídeo no YouTube de jogo, né? Inclusive, para isso que existe a plataforma Leitura. Na verdade, a plataforma Leitura está sofrendo uma mudança. É uma plataforma de estudo de caso, de metodologia, de trade, de punter. Ela está sofrendo uma mudança, a gente vai mudar ela de plataforma, de hospedagem, né? Para ela poder ser um pouco mais fácil de ser utilizada. Mas quando ela estiver disponível, eu vou colocar aqui para vocês, porque lá eu consigo colocar o vídeo. É hospedado em outros locais. Mas, para vocês aqui do YouTube, eu não posso passar o vídeo do... O meu computador está aqui, por isso que eu estou olhando para cá e para cá, tá? Eu não posso colocar o vídeo do jogo. Eu já tive um problema com esse canal seríssimo. Na época eu ainda tinha um pouco mais de ousadia, e aí eu lembro que eu estava trabalhando um jogo da Alemanha, mas não era Bundesliga, não, era uma época de parada para data FIFA, e aí eu coloquei passou na tela assim, se foi um replay de um gol, e eu lembro que apareceu o logo, sabe quando tá rolando o jogo, daqui a pouco passa o logo da emissora e vai entrar o replay, né? E ali achei que não ia dar problema nenhum. Eu acho que eu tava ao vivo, a live caiu, meu canal tomou um strike, se eu não me engano, de um mês, eu não pude fazer nada. E obviamente isso interfere muito no engajamento, e é um strike eterno, ele não sai. Se hoje eu entrar no meu canal, vocês conseguem ver lá escrito que o meu canal ele tem um strike eterno, e isso faz com que eu fique, vamos dizer assim, no radar do YouTube. Se por acaso eu fizer a cagada de novo, eles deletam o meu canal, entendeu? Então o nosso estudo de caso aqui ele tem que ser por meio de imagem, mas você sabe que não ficou ruim. É óbvio que o dinamismo do futebol é muito melhor, né? Mas, cara, eu achei que eu nunca ia conseguir fazer isso no YouTube. E até que ficou legal. E eu gostei muito do feedback de vocês, tá? Muito obrigado. Deixa eu ver aqui pra gente voltar em alguma data importante. Deixa eu voltar aqui o início da Goiás e Cruzeiro, Vasco Atlético. Acho que aqui tivemos aqui a situação do Botafogo dando muita oportunidade para o Santos, mas mesmo assim buscando recuperação, poderia até ter virado o jogo. Uma decepção com o Bragantino, que a gente já comentou sobre isso, né? O Bragantino é uma equipe que, dentro de casa, segunda vez já, contra o São Paulo reserva e contra o Inter, decepcionou. Vamos mais pra frente. Dia 24, segunda-feira, grade fraca, Curitiba e Fluminense. Esse jogo eu não consegui acompanhar inteiro, mas o Fluminense teve muita posse. O Curitiba conseguiu numa janela de intervalo curto marcar 2 gols e aí protegeu muito o adversário, o placar. Essa questão do adversário que eu ia falar é que o Curitiba, nesse jogo especificamente, eu vou chegar já no jogo do Botafogo de hoje, mas nesse jogo especificamente o Curitiba se mostrou muito aguerrido,
Não sei se com essa mudança agora a possibilidade de virar SAF, né? Parece que o Roberto Justus está liderando ali junto com outros empresários para transformar o Curitiba numa excelente SAF. Vamos ver se vai dar certo. Vitória recuperou aqui, tinha recuperado a liderança, né? Antes contra a Chape com o gol do Léo Gamalho. Aí Copa do Mundo feminina, que eu realmente tenho acompanhado muito pouco. Eu já vou falar sobre Bundesliga 2 também, tá? Corinthians e São Paulo na Copa do Brasil. Jogo muito difícil de trabalhar. Não encontrei oportunidade nenhuma, tá? O segundo tempo foi onde saíram os gols, mas o primeiro tempo foi muito difícil de trabalhar alguma coisa. Aqui as eliminatórias da Champions, da Conference League. Você vê como é que a grade tá horrível, né? Eu realmente tenho tentado não inventar moda. Flamengo e Grêmio não trabalhei, acompanhei só o Flamengo com o Grêmio. Flamengo muito diferente nesse jogo, muito diferente mesmo do que a gente estava vendo antigamente. Aqui uma decepção com os Estados Unidos. A minha expectativa, não fiz nada, mas a minha expectativa aqui seria um empate a nulo dos Estados Unidos, mas apesar de ter rolado um empate, foi bem no finalzinho, né? Não, foi aqui. Achei que tinha sido um pouco mais tarde. Mas achei que os Estados Unidos estaria melhor nessa Copa do Mundo, sendo bem sincero. Está sendo uma Copa bem mais parelha do que eu imaginava. Aí já vamos chegar agora próximo da estreia da Bundesliga 2, que foi o nosso estudo de caso, Hamburgo e Schalke. Eu acho que foi um jogo muito tranquilo para leitura, tá? A gente vai fazer estudos de caso muito mais complexos que aquele, e a ideia é isso mesmo, é dificultar, porque não que eu não queira um jogo desse toda semana, tá? Eu quero muito, mas infelizmente, como diria o Gabigol do Clube da Aposta, nem todo dia tem pão quentinho, né? Nem todo dia a gente consegue uma oportunidade fácil de trabalho como essa, com um gol aqui, ó, 2 gols no final, com um goleiro na área. Nossa, foi uma delícia esse jogo, para matar a saudade, né? A sexta-feira foi praticamente nisso. Eu não fiz o jogo do Sport com o CRB, mas isso aqui trouxe ao Sport a liderança naquele momento. Porém, o Novo Horizontino venceu a equipe do Vila Nova esse final de semana e já recuperou. No sábado pela manhã, quem já me acompanha no Telegram tá me vendo ser mais ativo por lá, né? Na verdade, eu sempre sou ativo no Telegram, só que aquilo lá, essa pausa europeia, são as minhas férias. É que vocês estão me vendo no YouTube, porque esse ano eu me comprometi a gravar conteúdo para vocês todos os dias, né, no BDM. Mesmo, na maioria das vezes, não trabalhando, porque eu não trabalho esse tipo de competição, né, essas competições mais do submundo, apesar de acompanhar um pouco os times, mas tem sido um desafio para mim comentar sobre eles, porque na maioria das vezes nessa época do ano eu estou descansando, estou viajando, ou estou com a família, estou cuidando aqui do sítio, então tem sido complexo, tá? Mas agora, com a volta das competições europeias, vocês vão me ver por lá, principalmente na Bundesliga 2, que é a minha principal competição. Antes de falar do brasileiro, vamos começar falando sobre Kaiserslautern e São Paulo. Esse jogo eu acabei não dando tanta atenção, porque eu estava muito focado nessa partida aqui do Hannover com o Elversberg, que foi 2-2. Eu gravei esse jogo, talvez dê para fazer um estudo de caso sobre ele. Eu fiquei fribetado no over 4,5. Faltou mais um golzinho por aqui. Mas o Elversberg me surpreendeu positivamente, o campeão da terceira divisão, com muita imposição para cima do Hannover, tá? Eu acho que dá pra gente fazer um estudo de caso por aqui. Foi um jogo interessante e de fácil leitura para gols, na minha opinião. E depois a gente teve Fortuna e Hertha. Esse jogo aqui eu quero fazer um estudo de caso também, porque foi um jogo, não vai ser grande, tá? Mas porque foi um jogo no recorte final, que era onde o Fortuna vencia por 1-0, existia a possibilidade do Fortuna aproveitar os contra-ataques com a exposição do Hertha. Essa exposição ela ia aumentar de maneira gradativa. E essa exposição aumentou de maneira gradativa. A expectativa era correta. Até escrevi no Telegram com vocês. Mas o que aconteceu em Hamburgo e Schalke não aconteceu em Fortuna e Hertha. Que era o quê? O Fortuna utilizar a superioridade numérica nos contra-ataques para poder ter vantagem, já que o Hertha estava todo exposto. E não foi isso que aconteceu.
o Fortuna subia com um jogador apenas. E aí, obviamente, era o mesmo número de jogadores, né, 1 contra 1, às vezes tinha um zagueiro do Hertha para um atacante do Fortuna, só que o zagueiro do Hertha estava levando a melhor em todas. Então, caso eu tivesse uma superioridade numérica, pelo menos 2 jogadores do Fortuna subindo, eu tinha possibilidade de tabela, e aí, obviamente, seria uma possibilidade de gol. Mas o Fortuna escolheu, jogando contra um time que vem da primeira divisão, e o objetivo do Fortuna esse ano é subir, escolheu proteger a vantagem. Por isso que eu fiquei de fora, tá? Então eu escrevi lá no Telegram para ficar de olho, poderia ter oportunidade, mas eu mesmo fiquei de fora, tá? Lembre-se, os meus comentários no Telegram não são tips, tá? Eu jamais vou ser um tipster, não tenho essa vocação. A minha ideia é sempre compartilhar a minha visão, e para vocês que são membros, vocês vão cada vez mais entender a minha visão, não que eu seja dono da verdade, tá? Eu tô sempre aprendendo, cada vez mais eu quero aprender sobre tática, mas é que a Bundesliga 2 eu realmente, assim, sabe quando você já viu muito e aí você consegue mais ou menos interpretar? Isso me ajuda bastante e eu quero passar isso para vocês sempre que possível, tá? Os outros jogos, o Erren, eu tenho essa mania, o W na Alemanha tem som de V, então é Wien Wiesbaden, ele ficou 1-1 com o Magdeburg. Curiosidade desse jogo, esse jogo eu não trabalhei, mas tinha cheiro de gol, eu comentei com vocês no Telegram. No primeiro tempo, esse jogo foi o seguinte, o Wien Wiesbaden recuou para jogar no contra-ataque, assim como fez em quase toda a terceira divisão, ele subiu agora para a segunda. E o Magdeburg, que é um time de contra-ataque por característica, ele teve que propor jogo, porque o Wien Wiesbaden chamou o Magdeburg para cima. Só que era um cobertor curto, por mais que o Wiesbaden tivesse possibilidade de contra-atacar, e até conseguia contra-atacar às vezes, ele deixava muito espaço para o Magdeburg, aliás, não deixava espaço. O Magdeburg até cedia espaço, mas ele chamava tanto o Magdeburg para cima que ele favorecia um time ofensivo de qualidade como o Magdeburg criar situações de perigo. E aí foi aumentando tanto que começou a cheirar gol, porque eu tinha um time criando perigo, mas também deixando espaço para o contra-ataque. Acabou saindo o primeiro gol do Magdeburg no primeiro tempo. Eu ia me expor, mas eu não trabalho mercado de HT, e eu não achei que era um jogo para longa exposição, porque eu não via no Wiesbaden a possibilidade de se expor logo em seguida depois do gol. Eu achei que era uma equipe que ia se controlar um pouco mais. Primeiro jogo, né? E aí no segundo tempo, o que aconteceu? A minha ideia era, o Magdeburg vinha para o segundo tempo vencendo, vou esperar, assim como no Hertha, né? Vou esperar uma exposição cada vez mais gradativa do Wien Wiesbaden para poder me posicionar. Só que tivemos uma expulsão aqui aos 56 minutos, que não vou dizer que estragou tudo, mas até favoreceu, porque eu tinha o Wiesbaden perdendo em casa com um jogador a menos, então ele teria que se expor, né? Só que qual o problema? Numa bola parada, 4, 5 minutos depois, o Wiesbaden empatou de cabeça. E aí, obviamente, com um homem a menos, você dentro de casa, somando um ponto, escolheram se fechar. E não foi um bom cenário para se expor depois no overlimite. Se esse jogo não tivesse rolado 1-1 e tivesse se encaminhado ali para os 70, 75, seria um bom jogo para buscar um limite. Osnabrück e Karlsruhe, parece que foi um jogo bem pirotécnico, mas eu não consegui dar atenção. Eu gravei o jogo do Kaiserslautern com o São Paulo, mas eu confesso que eu também não consegui prestar atenção, porque eu estava muito focado no Hannover. Então eu vou rever a minha gravação. Eu tenho esse costume, tá, de gravar os jogos para depois rever e ir aprimorando a minha leitura. No Brasileiro, Fluminense e Santos muito abaixo do que eu esperava, tá? Muito abaixo, o Fluminense perdeu um pênalti. Fluminense bem menos efetivo do que eu esperava. Primeiro tempo do Fluminense com muita posse, mas sem muita efetividade. Não criou tantas chances assim como eu imaginava, mas se você tivesse forçado a barra ali, talvez você conseguiria ter ficado um lei a pior equipe em campo ao Santos, tá? Acho que era um método até tranquilo de se escolher. O problema é, de vez em quando, o Santos também criava alguma coisa, mas não era tanto. Tá? Pelo menos ali uma posse ofensiva, mas não criou tanto perigo. O problema mesmo foi a falta de efetividade do Fluminense. O gol do Cano saiu só no final do segundo tempo, por aqui. Internacional e Cuiabá, acho que não engana mais ninguém, né? Quando eu fiz o BDM, eu comentei, primeiro que o Inter está numa fase horrorosa, né?
E o Cuiabá, ele tem essa mania de conseguir complicar a vida das equipes fora de casa. A gente pode pegar aqui os jogos do Cuiabá fora de casa. Olha só, ganhou do Fortaleza. O Fortaleza, se eu não me engano, estava invicto. Ganhou do Inter, ganhou do Goiás, empatou com o Corinthians. Aí teve mais alguma coisa que ele fez, porque quando a gente olha aqui fora de casa, o Cuiabá tem 5 vitórias. Ele ganhou de mais gente, é porque não está aparecendo aqui. Se eu não me engano, ganhou do Cruzeiro. Enfim, cara, o Cuiabá é muito chato, tá? Posso estar fazendo confusão, mas o Cuiabá é muito chato em relação ao Cruzeiro. Mas não me engana. Tanto é que quando eu fiz. Eu nem toquei no planejamento do Inter aqui, eu só passei como jogo extra. Cuiabá fora de casa, pra mim, é um time onde eu prefiro trabalhar contra o Cuiabá na casa dele do que fora. E ó, vai cair, tá ameaçado, ó. Cuiabá com 25 pontos. Tá vendo? Tenho certeza que os times que estão ali embaixo gostariam de ter a campanha do Cuiabá. E o Cuiabá em casa tem 2 vitórias, né? Uma contra a equipe do Santos e uma contra a equipe do São Paulo. Fora de casa tem 5. Já é o segundo melhor visitante, com o mesmo número de vitórias do Botafogo. Tá? Então cuidado na hora de trabalhar, seja trade ou punch, o Cuiabá fora de casa, independente do adversário. Tá? Corinthians e Vasco, dessa parte para cima eu não consegui acompanhar. Atlético e Cruzeiro foi um jogo extremamente pirotécnico. Acho que se eu tivesse gravado esse jogo, provavelmente daria um bom estudo de caso para gols. Mas eu não gravei, não consegui acompanhar, fiquei mais focado no Fluminense. Fortaleza e Bragantino. Aqui o Bragantino entregou o que a gente esperava do Bragantino contra o São Paulo e contra o Inter. Impressionante, né? E o Fortaleza, se eu não me engano, já é a segunda vez seguida que perde dentro de casa. Uma pro Cuiabá e uma pro time do Bragantino. Bragantino também bem posicionado, tá? Aí tivemos a virada do Flamengo para cima do Atlético Mineiro. Não achei um bom jogo do Flamengo. Tá? Também não achei um bom jogo do Atlético porque, de novo, a defesa do Atlético dando bobeira. O Atlético ele foi montado para jogar em transição, para povoar mais o meio-campo ali, do meio-campo para trás, ou seja, atrapalhar a vida do Flamengo na criação, dar espaço para o Flamengo criar lá atrás, ou seja, para sair jogando. Tanto é que o Flamengo conseguiu superioridade numérica com o Fabrício Bruno, o Léo Pereira e o Matheus Cunha, que era o goleiro, para cima do Hulk, então ele tinha oportunidade, só que o Filipão marcava os 2 laterais do Flamengo, pressionava bastante, principalmente o Felipe Luiz, né, que o Paulinho estava em cima dele o tempo todo, e o Galo conseguiu abrir o placar por ali, mas o Flamengo muito, muito nervoso. O Arrascaeta fez um gol de falta, eu particularmente não sei se aquela falta do Arrascaeta foi falta de fato, tá? Mas foi um golaço. O Flamengo não marcava de falta 1 ano e 5 meses. Acho que o último gol foi contra o Nova Iguaçu no Carioca. Pra você ver como é que tem problemas de bater falta, né? Aliás, vamos ser sinceros, isso é um dado importante. No Brasil, comprar bolas paradas perigosas costuma dar dinheiro, tá? Não tô incentivando ninguém a fazer isso não, mas ó, quando você compara ao nível europeu, quantidade de gols que sai de bola parada na Europa em relação ao chute direto, cara, aqui no Brasil, meu Deus, é muito, muito pouco. Mas eu achei os gols do Flamengo vindos de momentos assim, sabe quando você não tá vendo pressão para poder, nem do Atlético, tá? Do Atlético foi uma jogada que poderia ter dado falta ali no Bruno Henrique, porque hoje a gente teve uma situação do Botafogo, um gol do Botafogo, do Coritiba anulado por uma falta no Tietê. E teve a falta do Paulinho no Bruno Henrique, o juiz não deu, continuou, ou seja, a arbitragem brasileira é uma doideira, né? Você nunca sabe. Mas enfim, o momento do gol do Atlético era mais ou menos ali quando o Flamengo estava tentando subir. E os momentos do gol do Flamengo foi uma, tipo assim, cara, foi uma bola parada, que veio do nada, e depois um passe pro Wesley, que encobriu o goleiro. Então não foi aquele momento de pressão, dá pra ver no gráfico aqui. Então eu não sei nem se eu teria entrado para gols nesse jogo, tá? Eu não sei nem se eu teria entrado para gols, porque o momento do Atlético Mineiro, depois que o Galo veio pro segundo tempo, esse momento de aproveitamento dessas barrinhas do segundo tempo, vocês não estão vendo meu mouse, mas essa barrinha grande no segundo tempo aqui, verde,
É um momento onde a torcida do Atlético estava muito em cima, o Flamengo sentiu emocionalmente muita vaia em cima do Alan, sei lá, né? E ele errando bastante passe ali, parecia que o Galo ia fazer o segundo gol. Então, assim, cara, foi um jogo muito difícil de se ler. Acho que era bem complexo de trabalhar match odds por aqui. E aí vamos pro dia de hoje, né? Hoje foi confraternização aqui na família. Tivemos um aniversário de uma pessoa mais idosa, então veio todo mundo aqui pro sítio. E eu só consegui trabalhar a Alemanha. Fiz especificamente esse jogo aqui do Greuther Fürth com o Paderborn. Quem me acompanhou lá no Telegram viu. Eu nem vou comentar muito porque eu mandei áudio na metade do jogo, comentei a minha leitura aqui. Mas foi basicamente uma expulsão da equipe do Paderborn bem no início que gerou uma oportunidade diferente, mesmo que a expectativa fosse idêntica. Tá? A expectativa para esse jogo era de gols pela característica das equipes, mas acabou que o Paderborn, ao ter um jogador expulso, recuou, o Fürth subiu o bloco, marcou pressão pós-perda, recuperava a bola, e o homem a menos, o Paderborn, cedia muito espaço entre as linhas. Então era um jogo, por isso que eu me posicionei no longa exposição, eu busquei justamente 5 gols e consegui encontrá-los, né? Por coincidência. Era um jogo onde, até, já estava imaginando mais ou menos isso, era um jogo onde, se eu tenho uma equipe muito em cima com um jogador a mais marcando o gol, a tendência é que, quando essa outra equipe que está sofreu o gol, ela venha para cima e tome mais gol ainda. Por isso que eu me expus nessa longa exposição. E era um jogo com muito espaço para isso. O Fürth não é uma equipe que costuma parar. O Paderborn começou a vir para cima depois do 3-0 e aí tomou o gol aqui no final. Foi um jogo bem tranquilo de trabalhar para quem trabalhou HT, goleada, tá? Acho que foi o melhor jogo do dia. Foi o único clique que eu dei. Não trabalhei nos outros jogos, confesso que eu não tive percepção para fazer nada. E aí, por último, Brasileirão. Como eu falei para vocês, não acompanhei. Para não falar que eu não vi, eu tava lá vendo na televisão o jogo do Botafogo com o Curitiba, tá? Gol do Botafogo no inicial muito rápido do... Como é o nome do rapaz? Gustavo Sauer, um golaço, número 10, que fez um... Gustavo Sauer deu uma assistência e fez 2 gols, né? Melhor jogador. Provavelmente aqui quase 9 pontos praticamente no SofaScore. Eu não teria pego esse gol do Botafogo. Também não sei se eu teria tomado aquele gol do Curitiba de cobertura para cima do Lucas Perry. Tá? Foi um jogo bem complexo de se ler. Pelo menos o que eu estava vendo ali. O jogo do Grêmio com o Goiás, cara, eu vi o finalzinho agora. A gente tinha promoção da Betfair, né? Para um gol do Grêmio. O Grêmio marcou no finalzinho. Acho que foi de cabeça. Com o André Henrique, que entrou aqui aos 84 minutos. Mas um jogo muito fraco, tecnicamente, no primeiro tempo. Como tem feito jogos fracos do Goiás dentro de casa, cara. 2 gols de bola parada nesse jogo. E o Grêmio empata, numa rodada onde o Flamengo venceu, o Palmeiras venceu, o Botafogo venceu, o Grêmio empatou. E isso fez com que o Grêmio caísse para a 4ª colocação do campeonato. E o Botafogo segue embaladíssimo, né? São Paulo decepcionou contra o Bahia, esperava mais do tricolor paulista, bem mais, para tentar encostar mais ainda aqui na parte de cima. Se tivesse vencido, teria encostado aqui na 4ª colocação, na 5ª colocação. A minha expectativa era de se fosse para apostar, talvez num empate anulo ou até mesmo numa vitória seca do São Paulo. E o Palmeiras com o América aqui era expectativa de jogo para gols, né? Não tinha como fugir disso. O América é a equipe que sofreu gol, se não me engano, em todos os jogos fora de casa. E não é uma campanha boa do Palmeiras fora, mas agora vai começar, talvez. Né? 3 vitórias em 9 jogos. Tudo bem que fora de casa, como a gente costuma dizer, o nivelamento, né, a régua de nivelamento é por baixo. A Ponte vencia o Vitória por 2-0. E aí teve um cartão vermelho logo depois do segundo gol. E aí foi aquele massacre do Vitória. Talvez aqui tivesse uma oportunidade. Eu não vi esse jogo, hein? Aqui talvez uma recuperação de resultado, um lei a pior equipe em campo na Ponte. Olha, Vitória com esse empate, ele não reassumiu a liderança porque o Novo Horizontino venceu, mas ele continua ali na parte de cima da tabela. Teve a vitória da Colômbia contra a Alemanha. Isso pode complicar a vida do Brasil, né? Ou facilitar, talvez tirar a Alemanha da frente do Brasil, se o Brasil vencer a equipe da Jamaica.
E é isso. Foram isso. Acho que assim, o que mais me surpreendeu hoje foi a questão da qualidade do Goiás com o Grêmio mesmo, do que eu vi. Bem abaixo. São Paulo também, resultado de São Paulo. Mas assim, fica como um ponto positivo o retorno da Bundesliga 2. Já consegui voltar a clicar no mercado, eu tava com muita saudade. É uma competição que eu gosto muito de trabalhar. E eu espero conseguir ajudar vocês a trabalhar ela também de uma maneira lucrativa, tá bom? E eu vou tentar fazer pós-planejamentos assim, um pouco mais intervalado, 2 dias, 1 dia e meio, pra gente também não ficar... Porque eu sou um cara que gosta de falar, tá? Não ficar pegando uma grade muito fraca pra falar groselha. Meus amigos, final de mês, não inventem moda, faz o simples. Amanhã, dia 31, tem um dia horroroso. Eu não vou nem chegar perto dos mercados. Tem Malmo, tem Universitário do Peru, tem Copa do Mundo Feminina que eu não tô trabalhando. Ó, amanhã, ó, me esqueçam. E eu aconselho muito, muito, muito vocês a tomarem cuidado, tá? O último dia do mês não é dia de estragar, nem de melhorar, nem de salvar mês, ainda mais nessa grade fraca. Beleza? Fiquem bem, fiquem com Deus. O áudio deve ter ficado estourado em alguns momentos, porque eu dei uma aumentada aqui, eu estou usando o áudio do celular. O meu escritório está ocupado hoje, os pedreiros já estão ali. Fiquem bem, tá? Vamos embora em mais uma semana. Um abraço.